Olá, amiguinhos! Bem-vindos a mais uma aventura do nosso podcast Heróis da Fé. Hoje eu quero contar a história de um jovem que sonhava em fazer algo muito importante. Ele queria que pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus pudessem conhecê-lo. Seu nome era Robert Jermaine Thomas. Robert nasceu no país de Gales em 1839 e o seu pai era pastor. Desde pequeno, ele cresceu ouvindo histórias da Bíblia e aprendendo que Jesus ama pessoas de todas as nações. Enquanto crescia, um desejo começou a nascer em seu coração. Ele queria ser missionário. Queria levar o evangelho para lugares onde ninguém conhecia Jesus. Depois de estudar bastante e aprender sobre a Bíblia, Robert foi enviado para a China. Quando chegou lá, percebeu que tudo era diferente, mas Robert não desistiu. Passou muitas horas estudando chinês, queria conversar com as pessoas, queria ler a Bíblia na língua delas, queria que todos pudessem entender a maravilhosa notícia de que Jesus veio salvar pecadores. Foi então que ouviu falar de um país chamado Coreia. Naquela época, quase ninguém conseguia entrar lá. Era um país fechado aos estrangeiros e quase ninguém conhecia o Evangelho. Robert começou a orar. Senhor, quem levará a tua palavra para aquele povo? Quanto mais orava, maior ficava o desejo de ir. Então, ajudou a preparar vários exemplares da Bíblia em coreano. Seu sonho era muito simples, colocar a palavra de Deus nas mãos de alguém. Então, em 1866 surgiu uma oportunidade. Robert embarcou em um navio chamado General Sherman, mas a viagem não aconteceu como ele imaginava. Ele tinha ido para trabalhar como tradutor para o governo, mas quando o navio chegou perto da cidade de Pyongyang, houve um grande conflito. As autoridades coreanas mandaram que o navio fosse embora e a tensão começou a aumentar. Dias depois, os soldados atacaram a embarcação que Robert estava. O navio começou a pegar fogo, a fumaça tomou conta de tudo, as chamas se espalhavam rapidamente, mas Robert conseguiu sair do navio. Poderia ter pensado apenas em salvar a sua própria vida ou salvar os seus pertences, mas ele fez algo surpreendente. Em seus braços estavam várias Bíblias. Enquanto ia em direção à margem do rio, continuava oferecendo a Bíblia às pessoas que estavam ali. Há relatos de que ele estendia a Bíblia e dizia apenas Jesus, ou então, esta é a palavra de Deus. Ele sabia que talvez aquela fosse a sua última oportunidade de falar sobre Cristo. E pouco tempo depois, Robert foi morto por um soldado. Ele tinha apenas 27 anos. Se olhássemos apenas para aquele momento, poderíamos pensar, puxa, que triste. Será que realmente valeu a pena? Parecia que a missão do Robert tinha terminado antes mesmo de começar, mas Deus ainda estava escrevendo a história. Anos depois, outros missionários chegaram à Coreia e descobriram algo impressionante. Algumas das Bíblias distribuídas por Robert ainda existiam. Há relatos de que as páginas da Bíblia foram guardadas e até usadas para revestir as paredes de uma casa. As pessoas passavam por ali, liam aqueles textos da Bíblia por curiosidade e começavam a conhecer a palavra de Deus. E com o passar do tempo, aquela casa tornou-se um lugar onde as pessoas se reuniam para estudar a Bíblia. As sementes plantadas por Robert começaram a florescer. Muitos coreanos então começaram a entregar suas vidas a Jesus. E hoje, a Coreia do Sul é conhecida por enviar milhares de missionários para diferentes partes do mundo. A maior igreja hoje é na Coreia do Sul. Robert nunca viu esse resultado, mas tem alguém que viu. Deus viu, amiguinhos. E isso nos ensina algo muito importante. Nem sempre veremos os frutos daquilo que fazemos para Deus. Às vezes, os resultados não aparecem rápido, amiguinhos. Talvez você conte uma história da Bíblia para um amigo. Talvez faça uma oração por alguém. Talvez convide uma pessoa para conhecer Jesus e parece que nada aconteceu. Mas Deus continua trabalhando. As sementes do Evangelho nunca são desperdiçadas. No tempo certo, Deus faz crescer aquilo que foi plantado com amor e com obediência. Talvez você ache que é pequeno demais para fazer a diferença, mas uma Bíblia compartilhada, uma oração, uma conversa sobre Jesus pode mudar
uma vida para sempre. Porque Deus gosta de fazer grandes coisas através de pequenos gestos de obediência. E antes de ouvirmos a participação especial dos nossos amiguinhos de hoje, eu tenho um convite para as famílias aqui. Se essas histórias têm ajudado você a apresentar Jesus aos seus filhos, eu quero te pedir um favor para você clicar aqui no botão de seguir no Spotify. Assim vocês não perdem nenhuma história e também ajudam o Spotify a entregar essas histórias para mais famílias. Esse é o nosso desejo aqui no podcast, é que cada vez mais crianças e mais famílias ouçam essas histórias e sejam impactadas por essas verdades e por essas pessoas que amaram Jesus até o fim. E se você quer conhecer mais sobre o nosso Clube dos Pequenos Heróis da Fé, o link está na descrição dessa história aqui no Spotify. E agora, vamos ouvir os nossos amiguinhos? Oi, eu sou a Ana Vitória, eu tenho 6 anos, eu sou aqui do Brasil e a minha história preferida é da sopa envenenada. Oi, meu nome é Beatriz, eu tenho 8 anos, moro aqui em Macapá, do Amapá, e a minha história favorita é do John Bunyan. Oi, meu nome é Isabela, eu tenho 8 anos, moro aqui em Macapá, do Amapá, e a minha historinha favorita é do John Bunyan. A gente gosta muito dessa história porque aqui em casa é um dos nossos livros favoritos. História, duas Beatriz e Isabela. Eu amei saber a história favorita de vocês. E realmente a história do John Bunyan é muito legal. A Lelê já leu aqui O Peregrino e nós fizemos ano passado, lá na igreja que eu frequento, um teatro do Peregrino e as crianças amaram. É muito legal mesmo essa história. Um beijão para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau!